Boa noite, irmãos. Nós estamos hoje em mais um culto ao nosso Deus. E hoje, que é um domingo especial, porque é o domingo da ressurreição, quando o nosso Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, voltou a viver para nos dar vida. E juntos nós queremos celebrar o Senhor nessa noite. Eu queria pedir à irmã Brena para ler um texto no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 23, versículo 44. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, entrego nas tuas mãos o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Glória a Deus, Jesus está vivo e por isso temos esperança, a salvação, a alegria e a certeza de que um dia nós estaremos com Ele no céu. Então vamos celebrar o nosso Deus, a nós Jesus Cristo, que ressuscitou para nos dar a vida, e vamos cantar alguns cânticos para Ele nessa noite. Vamos celebrar a Cristo que vive, nosso Rei. Celebrai a Cristo, celebrai, bata palmas, louva a Deus aí com a gente na sua casa. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, alegria, ressuscitou e vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou e vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, Senhor, vamos celebrar, ressuscitou meu Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. E hoje Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. E hoje Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, Senhor, vamos celebrar, ressuscitou meu Senhor. Amém. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está
morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Cante conosco. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém, glória a Deus. Boa noite, queridos. Vamos nesse momento fazer uma oração ao nosso Pai. Senhor Jesus, bendito e eterno Pai, nesse momento, meu amado Senhor, eu te agradeço pelas pessoas que estão nos assistindo. Eu te apresento, Senhor, o Brasil, o Piauí, a cidade de Floriano e a nossa comunidade. Queremos te agradecer pelo Senhor ter enviado o seu único filho para morrer por nós e ter ressuscitado. Nós estamos vivendo esses dias, Senhor, que são dias assim que é considerado dias dos mais importantes, Senhor, aonde se comemora a ressurreição, a tua ressurreição. Deus bendito, nesse momento eu quero te agradecer pela vida, porque nós temos a Ti. O Senhor é a nossa esperança. Nós queremos declarar, Senhor, que sem Ti nós não temos êxito na nossa vida, Pai. O Senhor é o Deus que derramou todas as misericórdias nas nossas vidas, Pai. Como nós somos alegres, Senhor, porque nós temos a Ti, Senhor. Nós queremos nessa noite louvar o Teu nome, Senhor, porque o Senhor foi tão maravilhoso, tão bondoso, nos amou de uma forma tamanha, Senhor, que enviou o Seu Filho para morrer por nós. Obrigada, Senhor, obrigada. E nós te agradecemos, Senhor, te adoramos nesse dia, Senhor, te adoramos para todo sempre, Pai. Em nome de Jesus, Pai bendito. Amém. Irmãos, quero saudar todos na graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou Micael, sou seminarista do Seminário Cristão Evangélico do Norte, em São Luís do Maranhão.
Sou membro da Igreja Cristã Evangélica em Floriano e quero contar um pouco do nosso testemunho aqui no seminário. Chegamos no dia 25 de fevereiro e quando nós chegamos aqui no seminário, enfrentamos alguns desafios. O primeiro desafio foi que a nossa casa ainda não estava pronta e então a gente passou a ficar hospedado em uma casa de hospedagem aqui no seminário durante um mês. Somente no final do mês de março, exatamente no dia 25, nós pudemos então fazer a nossa mudança até essa nova casa. Logo também no início, que nós chegamos aqui, uma semana após termos chegados aqui, a Ágata adoeceu e então ela ficou uma semana acamada. Então foi um desafio enorme para a gente, mas graças ao Senhor podemos ver a misericórdia do Senhor, a bondade dele para com nossas vidas. E também as nossas aulas elas iniciaram no dia 2 de março e tivemos apenas duas semanas de aulas, porque logo veio toda essa questão do coronavírus, essa pandemia, então as aulas foram suspensas e então começamos a ter aulas a partir de vídeo, de WhatsApp e é isso. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem suprido as nossas necessidades e somos gratos pela vida dos nossos irmãos aí em Floriano, que tem orado para nossas vidas. Agradeço também à igreja de Floriano, que ela tem nos ajudado também no nosso sustento. Desejo que Deus possa crescer a vida de cada um de vocês, que você possa crescer de forma espiritual, que você possa sentir o cuidado do Senhor nesse momento de crise, nesse momento de pandemia. Então, é esse um pouco do meu testemunho. Que Deus abençoe a vida de cada um. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 35. Lucas 24, 13 ao 35. Leiamos. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles.
E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Olá, boa noite. Vamos nesse momento orar para que Deus possa estar trazendo a tua palavra aos nossos corações, através do nosso pastor Walter. Oremos. Senhor Deus, nós te rendemos graças porque o Senhor é um Deus bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Senhor Deus, que a tua fidelidade esteja sempre conosco. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando o pastor Walter. Que nesse domingo de Páscoa possa estar trazendo a tua palavra, Deus, que vem dos céus, palavra, Deus, verdadeira e fiel. Abençoe teu servo, Deus, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Hoje iremos falar sobre 2 textos muito interessantes que falam a respeito da ressurreição. Lucas, capítulo 24, versículos de 36 ao 43, e depois João, capítulo 20, do 24 ao 29. Vamos ao texto de Lucas, Lucas 24, 36. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos, os pés, e por não acreditarem ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhe disse: tende alguma coisa aí para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Esse é o relato de Lucas. Vamos para o relato de João. João capítulo 20, a partir do versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, ali não puser o dedo, e não puser a mão ao seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe ao meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me vistes, crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Veja sua figura. Ela traz 3 momentos muito importantes da vida de Jesus: o nascimento, a morte e a sua ressurreição. Essas 3 figuras mostram claramente a obra consumada de Cristo. Mas Jesus, ele não estava apenas interessado em cumprir a sua missão, embora isso fosse algo ou parte muito importante da sua vinda a este mundo. O relato da ressurreição é tão interessante, eu aconselho que você
leia o capítulo inteiro de Lucas 24 e de João capítulo 20, e você vai ver como esses evangelistas, eles mostram Jesus em seu relacionamento de amor, trabalhando a fé dos seus seguidores. Jesus não se interessou apenas em cumprir a sua missão de acordo com o anúncio ainda na antiga aliança, no Velho Testamento. Ele quis, além disto, firmar as convicções dos seus discípulos por meio do evento da ressurreição. Hoje vamos falar sobre a ressurreição, mas também falar sobre relacionamento, dúvidas, temores, fé e convicção em Cristo. Hoje eu quero falar com vocês sobre incertezas e fé no relato da ressurreição do Senhor Jesus. Vou repetir para vocês. Hoje queremos falar sobre incertezas e fé no relato da ressurreição do Senhor Jesus. O primeiro texto que vamos analisar é o texto de Lucas. Lucas, a partir do versículo 36 do capítulo 24, ele vai nos trazer o seu relato. E aí eu vou tentar aqui junto com vocês também mostrar as figuras para a gente ir caminhando junto, né? Este foi o momento em que Jesus entregou a sua vida, ali na cruz. E tanto Lucas, quanto João, quanto Marcos, quanto Mateus, eles apresentam esses relatos de uma perspectiva diferente, mas com detalhes riquíssimos, tentando mostrar para a gente como foi esse momento em que Jesus entrega a sua vida. Aqui, no nosso texto especificamente, Lucas nos fala de surpresa e de temor. Isso está no versículos 37 e 38. Eles, porém, surpresos, atemorizados, acreditaram estar vendo um espírito, mas ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas aos vossos corações? João, no capítulo 20, os versículos 20 e os versículos 25, Jesus mostra a relação ambígua de alegria e, ao mesmo tempo, de dúvida dos seus discípulos. João capítulo 20, versículo 20 diz: e dizendo isto, lhe mostrou as mãos e os lados, alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Então houve um momento de alegria. Logo em seguida, no versículo 25, mostra Tomé, dizendo: se eu não vi nas suas mãos os sinais, não puser ali o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Então esse é o momento de dúvida, que não foi só Tomé, mas é ele que se expressa, né? O relato de Lucas deixa claro que os discípulos também ficaram duvidosos. Então houve uma mistura de sentimentos, de surpresa, de temor, de alegria, né? de medo. Vocês precisam entender como os discípulos se sentiam, porque eles acabavam de ter perdido seu mestre, a principal figura, a principal pessoa em que nos últimos anos eles haviam se relacionado. Além disso, eles estavam trancados, segundo o relato de João, sofrendo ameaça por parte dos judeus. Então, o contexto que eles estavam naquele momento era um contexto de fato difícil. E aí, de repente, Jesus apareceu. Interessante que o corpo da ressurreição, ele possui certas propriedades diferentes do corpo de humilhação.
essa expressão corpo de humilhação, corpo de ressurreição, ela é expressa por Paulo no capítulo 15, que é um dos textos clássicos sobre a defesa da ressurreição, que Paulo mostra claramente a partir do versículo 35, dizendo: mas alguém dirá, como ressuscita os mortos? Em que corpo vem? Insensato, que semeais não nasce, se primeiro não morrer? E quando não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouver dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Então mostra Paulo claramente essa relação de um corpo com propriedades diferentes. E foi esse corpo que Jesus teve, né, após a sua ressurreição. Mas vejam bem, Jesus não só estava entre eles, mas Jesus estava ali para aliviar suas inquietudes. Quando ele aparece, ele logo diz: a paz seja convosco. Esta não é uma saudação pentecostal, viu? A expressão paz seja convosco não é simplesmente uma saudação e não é simplesmente um como vocês estão. Mas a referência à paz aqui neste momento, Jesus quer dizer: eu obtive esta paz por meio de minha morte na cruz. E agora vocês podem ter certeza que haverá paz, e paz verdadeira, paz constante. Quem fala de paz também, nesse mesmo aspecto, é Paulo em suas cartas. Em Efésios 2, capítulo 2 e 17 diz: e vindo, evangelizou a paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. E depois, na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer: a paz que excede todo o entendimento. É desta paz que Jesus está se referindo. Eu estou falando para vocês sobre a realidade da ressurreição, trouxe surpresa, temor e dúvidas aos discípulos. E agora eu gostaria de falar que o caráter repentino do seu aparecimento trouxe esses sentimentos mistos ao coração dos seus discípulos. O texto então fala de perturbação e dúvidas, o texto de Lucas. Lucas capítulo 24. O versículo 37 e 38, surpresa, atemorizado, acreditavam ser um espírito, mas Jesus lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Perturbação e dúvidas. Eles estavam dominados por esses sentimentos. João então traz a expressão suas mãos e o seu lado, mostrando claramente que Jesus quer que eles vejam o que no grego é chamado de estigmata, isso é, as marcas de sua crucificação. Isso foi muito importante, porque mesmo com um corpo com propriedades diferentes, Jesus apresentou no versículo 39 as marcas de sua ressurreição, que era uma prova muito importante para seus discípulos naquele momento de temor. Quando a gente fala desse relato, de tudo que está acontecendo, nós vemos o amor e a compaixão de Jesus, não é? Com os seus discípulos. E essa expressão de amor e compaixão tem dois propósitos, que é o mostrar que ele não é um espírito, né? Não é um fantasma, como os discípulos estavam pensando, e que ele era realmente o Senhor e o Salvador.
Havia ali então um estado de incredulidade e ao mesmo tempo de alegria. Este era o sentimento. É preciso entender, como eu já falei, que há 2 dias atrás Jesus tinha morrido. Eles estavam perdidos. A pessoa mais importante do convívio deles agora já não estava mais ali. E quando Jesus aparece, vivo, saudável, isso era algo inimaginável, impossível de acontecer. Por isso, a dúvida os levou a esse sentimento, a esse estado de pensar, não pode ser. Não é ele. É um fantasma. Mas o que é interessante é que a ressurreição provocou esses sentimentos nos corações dos seus discípulos. Novamente, paciente como era, né? Mateus relata isso, Jesus era manso, humilde de coração. Perguntou a eles: vocês têm alguma coisa para comer? Falando aqui de ressurreição, as dúvidas, os temores, de repente Jesus fala sobre comer alguma coisa, né? E aí pegaram um pedaço de peixe assado e Jesus come. Ali é de novo para mostrar para eles que isso era real, que isso era verdadeiro. O objetivo de Jesus era convencê-lo que eles não estavam vendo um fantasma, mas sim o próprio Senhor e Salvador. Queridos, em alguns momentos de nossa caminhada com Jesus, algumas questões parecem certas. Ficamos perturbados, atemorizados, porque as coisas não são como imaginamos. Não entendemos os propósitos do Senhor com respeito ao seu plano em nossa vida e na vida das pessoas. E é exatamente nesses momentos que nós precisamos relembrar, nós precisamos ouvir novamente o Mestre. Precisamos ouvi-lo porque é Ele, com o seu amor, com a sua compaixão, Ele nos diz novamente, como diz para os seus discípulos: chegue mais perto, meu filho. Venha cá. Sinta meu abraço. Vamos comer juntos. Vamos sentar. Vamos dialogar. Ele traz paz. Paz verdadeira, que excede todo o entendimento humano. Essa paz que nós precisamos no nosso coração. E aí nós podemos sentir tanto o seu senhorio, porque Ele é o Senhor de nossas vidas, quanto a sua amizade, não é? Jesus, o nosso amigo. João diz isso no seu relato, um pouco atrás, não é? Acho que o capítulo 14, Jesus deixa claro isso para os seus discípulos. Não, capítulo 15. Vocês são os meus amigos, se fazeis o que eu vos mando, né? Ninguém tem maior amor, versículo 13 do capítulo 15, do que este de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Então é essa relação de amizade que Jesus deseja por meio da sua cruz, mas também por meio da sua ressurreição. Ele deseja desenvolver conosco o seu senhorio e a amizade. Eu imagino que isso seja muito difícil, mais difícil para cristãos que estão vivendo num contexto de perseguição.
Imagine, nós vivemos num país livre, aonde não temos perseguição por parte de grupos extremistas. Mas isso acontece muito frequentemente em países, principalmente na Ásia e na África. E eu fico imaginando, às vezes, como deve ser a vivência desses seguidores de Jesus, trancados em suas casas, sem poderem se reunir com liberdade, sempre atemorizados, com medos de que alguém vai invadir sua casa, levar sua família. E esses queridos irmãos que amamos tanto, nós precisamos ajudá-los em oração. Nós precisamos ajudá-los falando palavras que encorajem eles a lembrarem do amor e da compaixão de Jesus, que Ele está com eles. Conforme o relato de João, capítulo 16 e 33, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu na cruz, ressuscitando. Ele deseja que isso seja algo que a gente traga para a nossa vida. Ele está conosco. Bem, eu estou falando para vocês a respeito de incertezas e fé no relato da ressurreição do Senhor Jesus. Depois de ter falado para vocês que a realidade da ressurreição trouxe surpresa, temor e dúvida aos discípulos, uma segunda verdade que eu quero enfatizar nesse relato de Lucas e de João, agora de maneira mais específica em João, é que a incredulidade foi transformada em convicção e reconhecimento de quem é Jesus. A incredulidade foi transformada em convicção e reconhecimento de quem é Jesus. A partir dos versículos 24 ao 29 de João, capítulo 20, nós temos uma figura que aparece no meio dos discípulos em destaque. É a figura de Tomé. A gente conhece bem na nossa cultura, e aí eu vou representar aqui pela figura que eu tenho. Vamos dizer, aqui é Tomé, né? Aqui nós temos Tomé. Aqui nós temos Jesus. Na nossa figura, esse rapaz aqui, o Tomé, é sempre associado com uma figura de alguém que não acredita, né? Que é incrédulo, que não tem fé. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Tomé, que também é chamado por Jesus de Dídimo, que significa gêmeo. Possivelmente ele tinha uma outra pessoa, irmão gêmeo, não é? Ele foi um dos discípulos de Jesus. Interessante que quando Jesus propôs a ir a Betânia, naquele relato da notícia da enfermidade de Lázaro, que está ali nos capítulos 10 e capítulo 11, especialmente de João, a reação de Tomé foi uma reação já que a gente pode ver um pouquinho da personalidade dele, não é? Então, no capítulo 11, o versículo 16, olha a resposta de Tomé. Então, Tomé, chamado Dídimo, é o mesmo, viu? Disse aos condiscípulos: vamos também nós morrermos com ele? Veja aqui, ó. Já é Tomé, né? Tomé nunca teve falta de coragem, mas era pessimista por natureza. Ele amava Jesus, não se pode duvidar disto. Ele o amava o suficiente para ir até a Jerusalém, como ele falou, para morrer com ele, quando os outros titubeavam e sentiam medo. Mas naquele momento, Tomé estava destroçado. Ele tinha um coração pesaroso pela morte do Mestre. Ele nem podia estar com as outras pessoas. O texto é claro em dizer que ele não estava com seus discípulos, com os outros discípulos, no momento que Jesus apareceu, porque
possivelmente Tomé estava tentando reagir à sua dor, ficando um pouco mais solitário. E por isso foi tão difícil para Tomé acreditar logo de cara, quando ele voltou para casa. Os discípulos estavam ali reunidos e os discípulos disseram no versículo 25: nós vimos o Senhor. Como é possível isso? Eu vi na cruz. Eu vi os soldados enfiarem a lança no seu lado. Nós o sepultamos. Como é possível? Jesus não apareceu, conforme o versículo 24, a Tomé no primeiro momento, porque ele não estava presente. Possivelmente estava enfrentando o seu sofrimento e sua dor a sós. Mas a notícia que Jesus apareceu ou retornou lhe pareceu muito boa para ser verdade, pelo que ele se negou a crer. Os discípulos disseram: vimos o Senhor. Mas Tomé, ele reage colocando condições para acreditar. Veja o que ele diz no versículo 25. Se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, não puser o dedo, não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Olha só a ênfase dele. E aí, meus queridos, no versículo 26, 8 dias depois, veja que Jesus é tão paciente, é tão amoroso. Depois de uma semana, ele retorna novamente. Jesus aparece. E agora Jesus vai conversar exatamente com Tomé. No diálogo de Jesus com Tomé, após ele falar sobre as marcas da cruz e mostrar, não é? Toca aqui, Tomé, então. Agora Jesus aconselha a Tomé a deixar a incredulidade e abraçar a confiança plena nele. A expressão utilizada por Jesus no versículo 27, ele diz: não sejas incrédulo, mas crente. A incredulidade, a falta de confiança em Cristo, ofusca a nossa visão para ver quem de fato Ele é. Mas após essa exortação de Jesus a Tomé, o coração de Tomé se enche de amor e de devoção. E ele utiliza uma expressão que marca muito bem que ele entendeu o que Jesus disse. Ele disse: Senhor meu, Deus meu. Esse pronome utilizado, meu, o pronome de posse, dá a ideia de como o Tomé via Jesus agora, sob a perspectiva do seu senhorio, Senhor meu, sob a perspectiva de sua divindade, Deus meu. Ele declara, como Pedro declarou em outros momentos: Tu és o Santo, e para onde iremos nós, se Tu tens as palavras de vida eterna? Então essas declarações marcam o que essas pessoas vão entendendo, seus seguidores, no decorrer da caminhada. Diante disso, Jesus passa a mostrar uma coisa interessante no versículo 19. Ele vai dizer agora que não só os seus discípulos, mas todos aqueles que crerão. Ele diz: porque me viste, creste, bem-aventurado os que não viram e creram. Ele está falando tanto das pessoas que na antiga aliança não tiveram contato pessoal com ele, mas creram nele, quanto aqueles que depois viriam, que nesse caso somos nós. Como se Jesus dissesse: Tomé, você precisou dos olhos físicos para crer, mas virá o dia quando os homens verão com os olhos da fé.
E essa imagem retrata muito bem isso. Várias pessoas diante da cruz. E a ressurreição tem esse sentido de nos reforçar, de trazer a gente para as nossas convicções ainda mais fortes naquele que retornou da morte, que venceu a morte e que fez isso para nos dar a vida eterna. Em momentos de profunda tristeza, de luto, como passou Tomé, em que a gente quer ficar sós, surgem incertezas, dúvidas no nosso coração, nós ficamos meio que desapontados. Essas coisas parecem que ofuscam as nossas convicções e nós não conseguimos mais ver claramente quem Jesus é e o que Ele fez. E é exatamente nesses momentos que novamente o Senhor Jesus se aproxima de nós. Ele nos lembra de quem Ele é. Ele nos traz o seu cuidado, o seu amor. Ele é o Senhor. E o fato de ser o Senhor também é um aspecto relacional na nossa vida de servo, a nossa relação de servo e Senhor. Ele é o Deus conosco. Ele não simplesmente veio para se revelar como um Deus, mas como um Deus que quer relacionamento conosco, que deseja participar de nossas vidas. Por isso, nós precisamos firmar nossa fé nele. Nós precisamos firmar a nossa confiança totalmente nele. Quero concluir a mensagem nessa noite dizendo, neste dia, que a ressurreição de Jesus é o marco na história cristã, mas também é o marco nas nossas vidas. Ela é uma prova importante que sustenta a nossa fé e a nossa esperança, como disse Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 17. Porque sem a ressurreição, a nossa esperança e a nossa fé seriam coisas vãs. Mas em nossa caminhada cristã, ou em nossa caminhada de vida, as dúvidas, as incertezas, os temores, eles surgem. E eles surgem para ofuscar as nossas convicções. Mas nós precisamos depositar a nossa confiança plena no Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos reconhecê-lo como Senhor e Deus. E também entender a sua obra, que a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição são, sim, a base de nossa fé. E isso deve nos trazer para um relacionamento de vivência, de caminhada constante com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desejo que você, nesse dia, possa refletir sobre a sua própria vida, sobre como você tem caminhado com Jesus, sobre como você tem tratado essa relação com Ele. Se Ele é de fato o Senhor de sua vida, se Ele é de fato Deus a quem você adora, a quem você glorifica, a quem você honra com tudo que faz parte de sua vida. Eu desejo que essa seja uma realidade na sua vida. Entregue a sua vida ao Senhor e não sejas incrédulo, mas crente em Jesus Cristo. Pai, eu te agradeço por este momento e te peço pela vida de todos os que nos ouvem, que tu abençoe, trazendo a eles fé e esperança e o teu amor. Em nome de Jesus. Amém.